Olá pessoas, estamos aqui em mais um vídeo do canal Engenharia Legal e hoje vamos falar um pouco sobre inspeções prediais. Vem comigo! Bem, todos nós sabemos a importância que o estudo, que a inspeção predial vai ter, né, na vida da sociedade, na vida das pessoas, dos consumidores, incorporadores, né? É importante que a gente tenha ciência que a verificação de cada um dos elementos, seja ele estrutural, hidráulico, elétrico, sanitário, vai trazer apenas benefícios para as pessoas que estão utilizando tais estruturas, tais imóveis. Nós podemos classificar a inspeção predial em três tipos. Podemos classificar a inspeção como inspeção inicial, que vai ser feita após a finalização da obra e antes da entrega do imóvel. E essa inspeção visa detectar algum tipo de patologia, também se aquela obra foi feita segundo as normas e as regulamentações vigentes. Nesse tipo de avaliação são verificados situações como a segurança, o desempenho, a capacidade de atingir aqueles finalidade para que ela foi projetada, fora o funcionamento dos sistemas elétricos, hidráulicos, sanitários, de incêndio, etc. Temos também a inspeção periódica, que a finalidade dessa inspeção é averiguar se apareceu danos na estrutura, patologias ao longo do tempo. Essa inspeção é fundamental para a manutenção preventiva, ou seja, para prevenir que alguns tipos de patologia aconteçam devido ao desgaste externo, interno e do tempo. Durante essa averiguação, vão ser analisadas a integridade estrutural, a eficiência dos sistemas, a presença de umidade e outros tipos de patologias que vêm com o decorrer do tempo. E temos também a inspeção específica, que ela é realizada com a finalidade de obter respostas diagnósticos de algum problema pontual em algum elemento do imóvel. E essa inspeção foca em um sistema em particular, um elemento em particular. Podemos citar como exemplo a averiguação de manchas de umidade, infiltrações, fissuras em esquadrias. Aí tem que ser feita a inspeção específica. Durante a inspeção predial, temos uma ferramenta valiosíssima que chamamos de checklist de inspeção. Essas ferramentas vão auxiliar o engenheiro, o responsável pela realização desse serviço, para trazer um laudo mais preciso e mais organizado. E ele garante que nenhum aspecto seja deixado de lado durante a inspeção, seja por esquecimento ou seja por a quantidade de serviço que tem que ser feito. Vou citar alguns exemplos aqui de checklists que podem ser usados na questão de inspeção. Vou ler aqui, né, porque tem muita coisa. Para estruturas, temos verificação de rachaduras, deformações, corrosões, deslocamentos e outros sinais de problemas estruturais. Para instalações elétricas, avaliação do estado geral do sistema elétrico, incluindo fiação, conexão, quadros de distribuição, disjuntores e aterramento. Para instalações hidráulicas, verificação de vazamentos, pressão da água, funcionamento adequado de torneiras, válvulas, registros de sistemas de esgoto. Sistema de climatização, avaliação de desempenho do ar, aquecimento, ventilação, verificação de limpeza, eficiência energética e qualidade do ar. Iluminação de emergência, corrimãos e sinalização de saídas. E tem outros tipos de tópicos que você pode usar num checklist. Outra questão que é muito importante a gente ter entendimento é que cada checklist deve ser elaborado baseado no padrão do imóvel que você está sendo inspecionado. Ou seja, no geral a gente pode usar o mesmo checklist, mas você tem que adaptar cada um às suas condições de trabalho e ao imóvel que você está trabalhando. Um tópico muito importante a gente conversar, discutir, é a questão de documentação e registro. Manter um registro detalhado vai ser muito importante, pois para a conferência no futuro, para a realização de manutenção, acompanhamento de problemas e um planejamento para a manutenção, é essencial que você tenha todo esse tipo de organização feita
com seus registros. Podemos destacar como tipos de registro os registros fotográficos, em que vamos registrar a condição do imóvel, do condomínio, enfim, e nele vamos registrar todas as fotos que demonstrem claramente qual é a situação do imóvel que encontramos. E as fotos servirão de referência visual e ilustração para os problemas que foram encontrados. Temos também anotações detalhadas, onde devemos fazer anotações sobre cada aspecto da inspeção que foi realizada, seja de registros, seja de manutenção, seja de algum tipo de material que esteja vencido, por exemplo, extintores. Nas anotações podemos colocar também localização das anomalias, extensão do problema, gravidade e observações adicionais e até solução para aqueles problemas. Temos que observar também a forma como lidamos com nossos relatórios e laudos, pois é através desse parecer em que nosso cliente vai ter a leitura e vai ter o entendimento daquele problema que está no imóvel, né? É interessante que quando o usuário tenha seu laudo em mãos, ele tenha certeza e tenha clareza naquele que ele está lendo. Ele não pode ter nenhum tipo de dúvida e para isso o seu laudo tem que ser completo, bem estruturado, organizado e com as informações bem definidas e as informações claramente prestadas. E por último, com relação a documentações, né, a questão da conscientização, temos também o arquivamento das informações coletadas, né? É muito interessante ter todos os registros de documentos, informações e anotações sempre guardadas e organizadas para referências futuras, para verificações periódicas, para conferências. A gente tem que ter aqueles materiais de forma acessível e de forma bem cuidada, né? Para que a gente consiga acompanhar o projeto, o trabalho e verificar a evolução de anomalias. Bem, para a identificação de projetos estruturais, é interessante que seja feita a análise e o estudo de alguns fatores. São eles: a verificação na presença de rachaduras nas paredes, pisos, lajes e elementos estruturais. Tem que avaliar a extensão, a direção e a largura das rachaduras para determinar a gravidade. Temos também que procurar por deformações. Temos que procurar possíveis deformações nas estruturas, como pilares, vigas e lajes. Sempre que há inclinações, deslocamento e qualquer tipo de distorção, isso indica um problema estrutural. Temos também corrosão. É necessário avaliar a presença em elementos metálicos, como vergalhões e as estruturas metálicas. E esse tipo de patologia compromete a médio e longo prazo a estabilidade da estrutura. Para a fundação, é necessário que a gente verifique o estado que ela se encontra. Temos que procurar sinais de recalque, afundamento ou deslocamento. Problemas nas fundações podem ser muito sérios, por isso a gente tem que sempre estar muito atento com elas. Vamos lembrar também sempre que para análise de problemas estruturais, como não é uma análise tão simples, tem que ser uma pessoa que tem experiência e tenha prática com aquele assunto, com aquele ramo de análise estrutural. Então, se você pegou uma inspeção e você não tem confiança, se você não tem experiência, então contrate um engenheiro especializado no assunto e não se arrisque. É necessário também ser feita a avaliação dos sistemas elétricos da edificação. O checklist do sistema elétrico envolve coisas desde a qualidade de fiação, se as redes estão bem distribuídas, se os condutores estão com a sua capacidade ok, se o sistema vai conseguir suportar as cargas, se tem disjuntor, se tem dispositivo residual, se está tendo perda de carga. Então é necessário fazer um estudo bem legal e aprofundado sobre o sistema elétrico. Para os sistemas hidráulicos, funciona basicamente igual. Tem que ser feito um estudo bem aprofundado para saber se todos os sistemas estão funcionando corretamente, se não está tendo retorno, se as tubulações estão funcionando de forma adequada, verificar válvulas, registros e se as pressões de água estão conforme indicado no projeto.
E por último, temos também a verificação de segurança, onde vamos verificar e avaliar a segurança do imóvel, como por exemplo, saídas de emergência, iluminação de emergência, sistemas de alarme, extintores de incêndio, equipamentos de proteção contra incêndio. Portanto, o ideal é que seja feita uma análise minuciosa sobre esses fatores, tanto fisicamente como documentalmente. Vamos ver se está tudo garantido pelas normas, está tudo na validade. Então tem que ser feito bem minucioso também nesse ponto. Após o término da inspeção predial, temos que elaborar um laudo que contenha tudo o que foi encontrado e com análise e recomendações para todas as anomalias e se está tudo ok com a edificação. Alguns pontos a serem relevantes nesse laudo são, por exemplo, a descrição dos problemas encontrados, onde vamos descrever de forma clara e objetiva todos os tipos de anomalias que foram encontrados, a localização, a gravidade e seus impactos potenciais. Temos também recomendações de soluções, onde, após a análise dos problemas encontrados, vamos fornecer ao cliente métodos específicos para resolver cada um das patologias que foram identificadas. Ou seja, vamos ter que sugerir ações corretivas adequadas para cada um deles, para que garanta a segurança e o bom funcionamento para todo o imóvel. Temos também a priorização de ações. A partir das recomendações que foram sugeridas, vamos classificá-las de acordo com a urgência e a importância, para que ajude os proprietários e os clientes a entender qual o ponto que é mais importante a ser feito, caso a pessoa tenha algum problema de financeiro, não possa fazer tudo de uma vez, tem qual que deve ser feito primeiro, qual o impacto que a não realização daquele serviço, daquela manutenção vai gerar. Geralmente a gente nos laudos chama isso de tabela GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, onde a gente vai explicar e categorizar as recomendações de acordo com a relevância de cada um dos problemas. Com base na criticidade do problema, a gente pode dizer, por exemplo, podemos classificar como curto, médio ou longo prazo, muito grave, pouco grave, muito urgente e não urgente. E por último, temos que fornecer uma orientação para manutenção contínua, onde vamos descrever a periodicidade que deve ser feita as próximas manutenções ou para a verificação de um problema. Por exemplo, se a gente encontra uma fissura, que a gente esteja supondo que ela venha da fundação, só que aquele problema ainda não está relevante. O que é que a gente pode fazer? A gente pode falar, olha, esse problema aqui pode ser isso, mas a gente vai ter que fazer uma nova visita para averiguar se esse problema mesmo é da fundação. Aí a gente pode usar aquelas plaquinhas de vidro para ver se aquela fissura está aumentando, ou então procurar outros indícios baseados no que geralmente ocorre quando tem problemas vindo da fundação, né? Mas de qualquer forma tem que ser feito um estudo analisado e a partir daí indicar novos períodos de manutenção e novas visitas. Bem, caros amigos, é isso esse vídeo. Falamos um pouco aí sobre a importância da inspeção, o que deve ser feito, muito por cima, né? Se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo explicando mais um pouco sobre cada um desses fatos, cada uma dessas opções do checklist, ou até mesmo faça um vídeo falando sobre o meu checklist pessoal, coloque aí nos comentários. Mas obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like, deixar sua dúvida e tamo junto. Abraço!